Pessoal, quando nós fazemos uma análise das nossas interações e daquilo que manifestamos enquanto espíritos encarnados nesse orbe, é curioso porque aqueles que estão aqui encarnados, nós estamos num regime de proximidade e de interação muito grande entre nós. E isso é uma necessidade que acontece de termos atitudes de auxílio recíproco, até mesmo quando nós imaginamos a formação da família, a forma como Jesus preferiu trazer isso à baila, porque alguém poderia sozinho conseguir gerar uma nova vida, ou mesmo haver um processo ali num laboratório em que o novo ser desenvolvesse e já apresentasse desde ali o seu nascimento, em pouco tempo, uma independência para seguir sem que alguém precisasse ajudá-lo nos seus primeiros anos de vida. Mas não. Existem algumas leis que Jesus colocou e traçou para as nossas interações nesse orbe de prova e expiação, que nos coloca em conexões próximas e de necessidade uns diante dos outros. Se pegarmos alguém para ter um filho, precisa de duas pessoas se interagirem, daí a formação da família. Esse filho que nasce precisa desses dois indivíduos, que são seus pais, totalmente quando nasce. E fazendo um recorte nesse ponto, que outras espécies, seja de mamífero, ou mesmo quando a gente vai para ave, réptil, anfíbio, não existe essa dependência que o bebê humano tem dos seus pais. Mesmo pegando assim bem próximo de nós, uma vaca, que é mamífero também, o bezerro, ele nasce, logo ele já está conseguindo se movimentar, naturalmente por um tempo ele amamenta, mas já tem uma relativa independência, não precisa de alguém pôr no colo, e tem aí já uma condição de fazer aquilo que ele precisa por conta própria. Mesma coisa a gente pegar um cavalo, o cachorro, por exemplo, vai ter ali a questão da amamentação, por ele ser mamífero também, mas logo aquele cachorrinho já está dando conta de se virar, enquanto ali naquele meio que ele se encontra, para fazer o básico daquilo que necessite. Mas com a espécie humana é diferente. Aquele bebê, se nós considerarmos o primeiro ano de vida dele, é uma dependência total dos seus genitores, que precisam dar banho, né, recém-nascido, alimentar, inclusive a orientação ingente do leite materno, ali até os 2 anos de vida, mas em face de alguma questão ali que dificulte, mas a questão do alimento ser preparado, porque o leite materno ele tem anticorpo, antialergênico, que modula
as funções orgânicas desse novo ser e vai beneficiá-lo pro resto da vida. Inclusive com menos alergia, menos ansiedade, menos depressão, quanto tendência. E vai ter um sangue mais forte. Mas, se irmos para a questão também do banho, de um passeio, para esse bebê espairecer, até mesmo a questão do sono, que precisa de alguém estar junto ali até aquele bebê dormir, e pode ser que ele chore no meio da noite. Precisa alguém estar junto, não tem como deixar um bebê dentro de um quarto e ir embora, a casa ficar só com o bebê, como uma criança já maior poderia ficar, no caso de uma necessidade específica, ou um adulto. O bebê não, tem que ter um adulto, alguém maior com ele, o tempo todo. Senão no mesmo quarto, que não precisaria estar o tempo todo junto, normalmente quando ele estiver dormindo, mas num cômodo próximo, com o ouvido atento, até que ele vá e chegue, passando os meses, 1 ano, 2, ele vai adquirindo alguma independência, mas mesmo assim, até os 7 anos ainda é muito dependente dos genitores, mesmo já podendo, quando tiver maiorzinho, já aprende a andar, já consegue se autovirar basicamente, mas ainda traz uma dependência acentuada. E quando a gente considera essa questão, inclusive da família e da proximidade que nós ficamos uns dos outros, isso mostra que é um característico que Jesus traçou para nós, nos apontando a necessidade de cooperação entre nós. Porque nós somos a única espécie que adentrou o pensamento contínuo. E aqui, para falarmos os exemplos que houveram citados, de outras espécies bem próximas de nós, porque à medida que a gente vai afastando, se nós pegarmos, por exemplo, em aves, às vezes aquela mamãe ali, ela pega aquele filhote, quando é ave que rasga o céu, voadora, você tem ave que dá uns pulinhos igual a galinha, mas não rasga, afronta a vastidão, como um gavião, uma gaivota. E aquela mãe daquele filhote desse grupo da ave, às vezes ela pega ele, solta do alto para ele se virar. Daí que não vai acontecer esse contato prolongado como acontece conosco. Inclusive nós temos aqui num orbe de prova e de expiação uma infância prolongada, porque há mundos mais evoluídos que os nossos, mesmo considerando que nós estamos no início da escada, há ainda o mundo primitivo. Então, a gente considera que existem mundos mais primitivos que a Terra, pela questão de gradação aí que acontece. Então, tem os mundos primitivos, mas a Terra, que é um mundo de prova e expiação, está ali no início. Não na base, como o mundo primitivo, mas está nos primeiros degraus aí de evolução dos mundos. E tem orbes, conforme inclusive houvera sido relatado na literatura espírita por Kardec, e houveram outros correlatos, que em Júpiter existe uma sociedade mais evoluída que nós, que já não é mais um orbe de prova e expiação, e que a infância é muito curta e rápida. Então, quando nós consideramos as articulações que Jesus fez para nós aqui, a gente percebe que ele está nos acentuando a dependência uns dos outros para nos alertar a necessidade de nos ajudarmos.
E, inclusive, quando nós consideramos a questão energética de interação que nós temos uns com os outros, onde estamos constantemente nos comunicando por pensamento, que muitas vezes é pesado, nos sobrecarrega e que vai dizer mesmo de uma congramatura, uma conformação que Jesus colocou a pedir algo mais de nós. Quando consideramos que nós preliamos aqui em conexão uns com os outros e também nós estamos em conexão com todos os indivíduos, no caso dos espíritos desencarnados que fazem parte dessa mesma psicosfera, porque existe a população encarnada e existe uma população desencarnada que pode ultrapassar os 20 bilhões, mesmo nós não podendo falar em números exatos. É uma proporção significativa de espíritos desencarnados, mas que estão aqui na Terra, seja na região umbralina, região trevosa, abissal, que são espíritos que fazem parte do nosso cosmo aqui enquanto Terra, e aqueles encarnados que estão aí nas mais diversas regiões do globo e cujo regime de interconexão é constante. O que vai definir o tipo de interação que eu faço é o meu sentimento, o que me atrai, onde eu prefiro ficar. E, inclusive, se nós pegarmos até as formas de vida aqui na Terra, que no ar tem vida, no fundo do mar, no deserto, em toda parte há vida. Normalmente inseto, que está em toda parte, que é o grupo mais numeroso que existe. Morre um inseto, nasce outro na mesma hora. Mas, se pegarmos peixes, nem existe essa questão da maternidade, como vai sendo desenvolvida em grupos mais evoluídos. Se considerarmos aí somente ave, depois mamífero, que já existe aí um cuidado com essa prole, não pelo tempo que é com a espécie humana, mas esse cuidado já manifesta. Porque, inclusive, se a gente considerar o peixe, que produz o gameta masculino joga na água seus gametas, o que produz o gameta feminino joga na água seus gametas e une ele na água. Então não tem contato com a mãe peixe ou com o pai peixe. Porque aí forma ali aqueles ovos gelatinosos e depois aquilo eclode. E daí a gente vai tendo alterações de acordo com o grupo que nós vamos chegando, porque vai sofisticando até chegar em mamífero e depois humano, que está nesse grupo, em que nós temos aí, são dos dentes, apesar de ter grupo fora que tem dente, mas os dentes na conformação que acontece em mamífero, pelo corpo, e a produção do leite que amamenta o recém-nascido. E isso vai dizer de questões que vão sendo amealhadas, até mesmo quando a gente considera a produção de gameta masculino e feminino, porque se a gente for voltando para trás, nos grupos menos sofisticados, nós vamos chegar num ponto onde não tem um gameta masculino e um feminino. Se a gente pegar uma bactéria, ela por si só faz uma divisão
e origina duas, que seriam filhas daquela que começou aquela divisão, por mitose mesmo, que uma célula origina duas igual a ela. E na meiose é que uma célula origina 4, com a metade do número de cromossomo que ela tinha, para que, quando unir com o do outro sexo, volte o número normal de cromossomos que é da espécie. Cada espécie vai ter o seu número de cromossomos. Em sendo assim, essa gradação ela vai acontecendo, inclusive vai ter um momento aí nesse carreiro que, se fizermos um recorte, vamos ter a questão da produção de gameta, mas que é igual à célula que o originou. E então vão acontecer nos processos de diferenciação de grupo em grupo, onde chega na questão do gameta masculino diferente do gameta feminino. E a variabilidade genética, porque inclusive acontece uma mistura de genes. Quando acontece essa diferenciação entre o gameta masculino e o gameta feminino, que é pela meiose, quebra pedaços dos cromossomos e remistura para intensificar a variedade, porque a variabilidade genética, ela é uma força para aquela espécie. Por isso que quando a gente fala em raça pura, é uma raça frágil, porque como não tem variabilidade genética, um vírus pode dizimar toda a população. Então, quando a gente fala em mistura de genes e variabilidade, é um avanço importante que aconteceu. E nós temos aí, por exemplo, o reino dos animais, que vai desde esponja até o homem. Existe aí o desenvolvimento dos grupos e nós temos a meiose, que é gamética, para produzir gameta. Já nas plantas, a meiose produz esporo. Então, vão ser variações que podem acontecer, mas cada caso vai ser caso, considerando, se a gente pegar, por exemplo, o fungo, que já é um outro grupo e que nem tem diferenciação de órgão. Enfim, e vai mostrar que Jesus, ele priorizou um orbe onde, para a espécie humana, que é a única que tem um pensamento contínuo, portanto, a condição de se analisar, o livre-arbítrio e a responsabilidade, que inclusive me compele a precisar consertar o que eu tenha feito, porque eu consigo analisar sobre mim e ajuizar da minha conduta. E com isso, o aumento da minha inteligência leva ao aumento da minha liberdade e da minha responsabilidade, mas não necessariamente o aumento da minha moralidade, que vai então ser um indício que eu preciso fortalecer minha moralidade, correr atrás disso. E isso, gente, traz para nós um aspecto interessante, porque quando nós consideramos que estamos num ambiente de interação energética igual aqui, em que, de alguma forma, nós podemos estar recebendo energias diferentes, com diferentes efeitos sobre nós, isso também vai dizer dos metais que Jesus nos pede para desenvolver em meio a isso. Inclusive porque, talvez para um indivíduo, per si, ele ter a sua vidinha aqui, poder ir para o seu trabalho ganha-pão, fazer uma atividade que ele goste, fazer um trabalho voluntário, se ele puder fazer isso num clima de tranquilidade, sem teias que o acorrentem ou atrás do seu passo, é mais fácil. Inclusive porque a questão da liberdade e da paz são também atributos que a gente vai amealhando pelo nosso esforço no bem.
Mas quando nós estamos imersos num orbe como a Terra, em que nós estamos interconectados, eu não consigo de fato estar isolada dessas interferências. Seja eu estando num grupo junto com outras pessoas, seja sozinha, que eu continuarei sendo visitada por aquelas interações da mesma forma. Naturalmente que há diferença entre eu estar no meio de pessoas e quando eu saio e estou num ambiente sozinho, onde eu pego um livro que eu gosto para ler e vou fazer algo que me faz bem, que me descansa. Como no meu caso, eu gosto de ler, de ouvir um bom vídeo, então isso me descansa, isso não é um peso para mim. E cada qual, se gosta de uma leitura, um vídeo, a gente põe algo que seja edificante, então aquilo vai nos ajudar, nos fortalecer. Mas, mesmo que eu tenha ido daquele ambiente com várias pessoas para outro em que eu estou sozinha, eu continuo conectada com as pessoas. Eu queira, ou se pudesse escolher, não seria assim. Continuará sendo uma conexão uns com os outros. E, em sendo assim, nós trazemos em mente a questão da perseguição que os trabalhadores de Jesus sofrem aqui. Porque é um local, a Terra, que nós não temos como nos isolar do que acontece na nossa direção, mesmo que eu não esteja diante daquele do qual vem para mim uma energia menos feliz, mesmo que um dado espírito que tenta me obsedar não esteja ali comigo naquele momento, mas pela questão do pensamento, que é uma onda eletromagnética mais veloz que a luz, essas situações me alcançam de alguma forma e vão pedir de mim vigilância e vitória sobre mim mesma, para que eu possa me manter equilibrada em meio a isso. Há um relato do Chico que ele tinha ido na barbearia. Na verdade, ele ia cortar o cabelo. E ele houvera sentado ali na cadeirola. O cabeleireiro ali havia posto nele aquela toalha, né, ali no queixo. Já tinha organizado o cabelo para poder fazer o corte. E ele começa a passar mal, a suar, a ter uma instabilidade emocional. E o Chico percebe, pela visão que o Chico tinha da realidade espiritual, porque inclusive o Chico, ele via pessoas desencarnadas desde pequeno. E ele não sabia diferenciar quem era o encarnado e quem estava desencarnado. Inclusive, ele não optou por dirigir, tanto que ele andava de ônibus, a pé, ou pegava um táxi, pelo receio que ele tinha, por não saber a hora que ele estava vendo o encarnado, a hora que ele estava vendo o desencarnado. Então, é mesmo a mediunidade aí, de evidência que ele tinha forte desde criança, e ele tinha também uma percepção de ver o outro e saber aquilo que ia acontecer com o outro, a trajetória por vindoura, que naturalmente não é veredicteado, e algo imutável, porque com a nossa decisão, com a nossa atitude, nós estamos mudando a nossa roda samsara, o nosso destino, a todo momento, enquanto possibilidade de melhorar ou piorar a nossa situação. Mas o Chico, ao ver a pessoa, ele já tinha uma percepção ali do seu futuro, enquanto um mapa básico de coisas que ele aprendia da situação daquele indivíduo. E isso incomodava tanto que, certa feita, ele pediu para o Emmanuel tirar isso dele, porque era muito difícil para ele ver a pessoa e perceber situações privadas da vida do outro, igual ele percebia. E ele fez esse pedido, e essa
percepção que ele trazia foi tirada dele. Mas a visão de desencarnado, ele sempre teve isso desde pequeno e continuou tendo. Então, quando ele estava sentado ali para acordar o cabelo e o cabeleireiro começou a passar mal, ele viu ali, junto daquele cabeleireiro, um espírito falando para ele cortar a garganta do Chico. E falando para cortar rápido, para cortar logo. Ou seja, induzindo ele, exigindo que ele cortasse a garganta do Chico. E aí o cabeleireiro, aquilo foi perturbando ele de tal forma que ele falou para o Chico: Chico, eu estou passando mal, não estou me sentindo bem e eu acho que eu não vou dar conta de cortar seu cabelo. O Chico pegou, tirou a toalha e falou: olha, tá tudo bem, não preocupa, eu estou indo embora e tá tudo certo. E aí ele pegou, tirou a toalha e foi embora. E foi o período que o Chico estava escrevendo o livro Nosso Lar, que foi essa bênção na vida de milhões de pessoas que se beneficiaram dessa literatura, considerando inclusive os outros livros pelo espírito de André Luiz ali, mas considerando ali a equipe que trabalhou nessas revelações que foram tragas, que promana do Cristo mesmo para nós, e a bênção, quantas pessoas já foram ajudadas até hoje, através desse livro. Então dá para nós termos uma noção do que o Chico enfrentou de ataque para atrapalhar a mediunidade dele e o trabalho que ele tinha se comprometido com Jesus. Por isso que quando nós falamos da nossa situação enquanto desejosos de seguir após o Cristo, num orbe como a Terra, em que não há barreiras para as energias chegarem até nós, estamos falando de uma situação de pressão constante sobre nós, de agressão constante, porque um desencarnado que queira armar uma armadilha para nós, ele vai usar de um encarnado que está perto de mim. Muitas vezes, esse espírito que está tentando prejudicar o trabalho que eu faço, que quer me parar, que quer me desequilibrar, ele vai encontrar insância de fazer isso comigo, induzindo e agindo através de um encarnado que convive próximo de mim, seja na mesma casa, seja um vizinho, seja alguém do trabalho que eu estou diariamente em contato. E a tentativa é realmente de me fazer cair, porque aí eu perco autoridade moral, fragiliza a ação de Jesus através daquilo que eu faço, porque em última instância a promana é do Cristo, apesar da minha insuficiência e da minha inaptidão. E não que Jesus se afaste de mim, mas é porque eu me afaste de Jesus, por não ter tido a vigilância necessária e a força para não sucumbir àquela pressão que vem da sombra para mim e aquela tentativa insistente de me impacientar, de me enlouquecer. O Chico, certa feita, ele tinha relatado que às vezes ele sentia uma pressão tão grande assim de energias vindas na direção dele, de ódio, de inveja, que ele achava que ia enlouquecer. Nós estamos falando do Chico, um espírito de luz que veio numa missão ínclita, que deixou aí quase 600 livros. Isso porque nós não estamos falando das cartas que ele escreveu, porque não era mantido cópia, das milhares e milhares de cartas que ele distribuía, cada qual para cada mãe que estava ali diante dele e recebia, seja uma fala de um filho que houvera falecido, seja de um outro parente querido,
ou de um outro alguém da família que recebia de alguém da sua própria parentela alguma orientação do além, ou de alguém querido. Então, o Chico, além dos livros que ele houvera escrito, sido instrumento aí pela sua psicografia bendita, ele escrevia muitas cartas ali nos atendimentos no centro espírita, que não ficava uma cópia, porque se tivesse compilado e deixado uma cópia de tudo isso, era muito acima do que a quantidade de livros foram publicados. Então, nós estamos falando de um espírito que teve uma trajetória de uma frutificação, de ficha de serviço no bem, ciclópica, e que deixou isso, que promana do próprio Cristo para nós, e que disse, certa feita, que às vezes ele tinha a sensação que ele estava enlouquecendo, tamanha pressão que ele sofria, de energias, seja de rancor na sua direção, de ódio, de inveja, de perseguição gratuita, para parar a obra do bem. E mostra como existe uma vulnerabilidade nossa aqui a todo tipo de vibração. Porque nós sabemos que no caso do Chico não tinha um motivo para alguém estar com ódio dele, por algo que ele tivesse feito ali na lide com o outro. Mas nós estamos falando aqui do ódio daqueles espíritos que não querem o nosso trabalho, que não querem o nosso avanço, que isso gera ódio no outro. Se nós considerarmos um espírito que se sente prejudicado pelo bem que nós fazemos, se um espírito já se sente lesado pelo bem que eu faço, naturalmente que é um espírito propenso ao ódio, à maldade. Porque se fosse um espírito bom, ele se alegraria com o trabalho bom que eu estivesse fazendo, aliviando o sofrimento de alguém, estendendo a mão, levando o pão da instrução. Mas se é um espírito que se irrita com isso e que se contrafaz com isso, já mostra que é um espírito sofredor, que fermenta metais de ódio, de revide, de despeito, retaliação, e que vai vir para cima de mim com tudo. E isso mostra como nós temos que, conforme Jesus nos mostra, vigiar e orar. Porque pode vir de onde talvez nós menos esperamos uma dada situação, ou mesmo acontecimentos sinistros, estranhos na nossa direção, que a gente percebe que aquilo está tentando nos desequilibrar, uma tentativa insistente de algo vindo de alguém encarnado próximo de nós. Não tenhamos dúvida que existe ali uma legião de espíritos sofredores que usa a proximidade que esse encarnado tem de nós, por isso que vai usar esse encarnado mesmo, onde essa legião perceba uma brecha para conectar e agir através desse encarnado para nos ferir, nos prejudicar, e que vai dizer da questão do perdão que nós precisamos dar, da vigilância que nós precisamos desenvolver e da força mesmo. Porque eu posso até estar vigiando, eu posso até perdoar, mas eu preciso pedir para Jesus força. Eu preciso intensificando essa luz em mim e angariando energia, força, músculo moral para aguentar. E nós percebemos essa situação nos diversos climas de relacionamentos que nós experimentamos.
Por isso que aquele que realmente é cristão, porque alguém que não tem um compromisso com Jesus, ele vai assumir a sua repartição de trabalho, aquela que ele, na qual ele está, onde ele vai e ganha o seu pão de cada dia, de forma, sem uma preocupação de roteiro em testemunhar Jesus. Isso é uma coisa. Mas aquele que se compromete com Jesus a ser testemunho dele e a levar consolo, lenir os aflitos, ele busca uma conduta coerente com a moral do Cristo, onde for que ele esteja. E isso é exigente, é difícil, porque quando eu assumo isso com Jesus e começo a viver isso de fato, eu sou percebida pelos espíritos sofredores e me torno visada, porque a árvore que dá fruto e o testemunho é precisamente o fruto. Quando eu consigo fazer como Jesus fez, ser fiel àquilo que Jesus me pede, eu vou de fato estar conseguindo produzir fruto bom. E aí é essa árvore que vai levar mais pedrada, que é visada. Daí, quando Jesus ele fala em Lucas 6:27 de amar o inimigo, num dado recorte aqui, ele vai colocar de quando alguém me bater numa face, para eu oferecer a outra. Se eu percebo que levaram o meu manto, não recusar minha túnica, entreguei ela também. Aquele que me pede ofertar, dar. E quem eu perceber que tirou minhas coisas, não pedir de volta, deixar levar. Então Jesus vai dizer essa questão, porque se eu amo aquele que me ama e ajudo aquele que me ajuda apenas, não há recompensa, porque aquele que não procura ser testemunho de Jesus faz isso também. E Jesus, inclusive, remata dizendo que assim nós somos filhos do Altíssimo, porque o Senhor, ele é bondoso e ajuda tanto o mal quanto o ingrato, o traidor. Então, é esse chamamento de Jesus para sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso, como Deus é misericordioso conosco. E Jesus, ele tem nos tolerado até aqui, aguentou conosco ontem, aguenta conosco hoje, aguentará conosco amanhã. As nossas deserções, as nossas traições, as nossas ingratidões, onde no momento ali em que ele esteve encarnado, nós podemos perceber quanto Jesus foi abandonado, caluniado e traído por aqueles que estavam mais próximos entre ele. Naturalmente que se formou-lhe um colégio, não só falando dos apóstolos, mas de todos quantos desejaram seguir após o Cristo e fizeram esse caminho. Mas Jesus, no momento supremo, ele estava só, para nos mostrar que a nossa ação, sendo seguidores dele, precisaria prescindir de qualquer retorno na nossa direção, teria que ser na gratuidade. Prodigalizando o amor. Por isso que nós precisamos desenvolver a condição de conviver com todo tipo de situação desafiadora, mantendo a capacidade de levarmos o testemunho de Jesus em meio que aconteça, na nossa direção ou não.
como uma moça que ela estava ministrando um momento ali com alguns adolescentes, e ela relatara a questão da anotação de notas e o balbúrdio, o alvoroço que vira ali essa situação. E, inclusive, ela relatava que havia muitos momentos em que ela, mesmo explicando, é como se ela não estivesse falando aquele esclarecimento. Que chegava questionamento e uma cólera na direção dela para tentar resolver determinadas situações, mesmo que ela estivesse tentando fazer o esclarecimento. E isso mostra como nas nossas interações nós estaremos em contato com pedidos de Jesus para nos melhorarmos, para conseguirmos acolher o outro da forma que aquilo esteja sendo vivido por nós e ser aquela energia que levanta o outro. Porque quando eu abaixo a minha vigilância e preciso fazer uma postura que denigre o outro para tentar preservar alguma coisa dentro de mim, é porque na verdade eu não estou amando o suficiente. Porque quando eu consigo amar como Jesus nos ama, eu consigo, mesmo na mansuetude e na mão estendida, estar no meio da situação que for, sem me deixar levar por aquilo que está acontecendo, sem ir fazer igual. E a partir daí consigo deixar uma vela acesa ali no meio daquela sombra do que possa estar acontecendo ali. E em sendo assim, a questão de ir conseguindo fermentar esses metais vai dizer também de cairmos menos e acertarmos mais. Porque quando acontecer uma dada queda, isso pode ter um impacto tal sobre mim que prejudique até a minha lucidez para fazer o que preciso, aquilo que Jesus me pede em dada situação. Mas quanto mais eu consigo ficar de pé moralmente e acertar, mais eu vou tendo recursos para fazer o bem mesmo. Igual alguém que houvera comentado sobre uma moça que ela tinha perdido uma filha pelo autoextermínio e estava apresentando dificuldade ali em analisar alguns papéis ali que precisava ser colocado ali paralelismo de conta e que acabou aquilo escapulindo da possibilidade dela e alguém viera comentar que houvera percebido essa dificuldade. Inclusive foi falado para ela para rezar por todos que estejam passando algum tipo de sofrimento. Aqueles que perderam algum ente querido, da forma que for, principalmente pelo autoextermínio, quem foi, quem ficou, precisa muito das nossas orações, das nossas preces, das nossas vibrações positivas. A gente lamentar o que aconteceu não resolve e não ajuda. Quem foi, quem ficou, ajuda mentalizações positivas, oração, prece e o evangelho no lar diário ou a religião que você for,
a local que você gosta de participar da sua fé, a oração diária ao dormir, ao acordar, e procurar fazer a leitura do Evangelho diário. Para nós espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo o Evangelho como o do Novo Testamento do Haroldo Dutra, que nos ajuda aí a estar em contato com esses eflúvios de Jesus. E o Evangelho no Lar Diário propriamente dito, onde lemos um trecho daquele Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos uma reflexão, uma oração, água fluidifica. Porque quanto mais a gente busca hábitos nobres, a leitura nobre, a palestra nobre, o áudio nobre, o pensamento nobre, mais isso vai se derramar na nossa palavra, na nossa ação, consoante falado. E com isso a gente vai criando uma cascata de sinergia, de coisas boas, que vão nos fortalecendo, inclusive para as vigilâncias finas e os comandos elevados que precisamos adquirir, de autodomínio, de vitória sobre nós mesmos, de análise da situação, para inclusive reduzirmos o risco de mistificação, de erro no valor que obtemos, de dolo, engano, porque aí nós vamos intensificando a nossa intimidade com Jesus. E Ele vai, então, nos fortalecendo, nos ajudando a ver melhor, enxergar melhor o que acontece conosco, em torno de nós. E vai nos dando condição de vencermos mais a nós mesmos, de podermos ficar mais de pé e avançar, ao invés de parar ou ir de queda em queda, e às vezes no mesmo ponto, repetida vez. E vai, inclusive, acontecendo de podermos, então, a partir disso, irmos fazendo esse caminho de avanço, que conforme Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus mesmo que venceu o mundo é aquele o qual buscamos testemunhar com a nossa exemplo e do qual promana a força para que avancemos nessa jornada bendita em meio ao que for.